chega a 84. O número de mortos pelos temporais. 14 municípios decretaram situação de emergência, entre eles o Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes. Corpo de Bombeiros mantém as buscas por desaparecidos e pelo menos 15 barragens são monitoradas. Número de desabrigados passa de 4.000. A gente tem mais informações chegando agora com Leandro Oliveira. Fala, Leandro. Falo sim, Carla. Estou aqui em frente ao IML em Recife. A movimentação, por enquanto, aqui é tranquila, como vocês podem observar. Não há a chegada aqui ainda de parentes. A gente está aqui monitorando desde o início da manhã, esperando alguma outra movimentação, mas, por enquanto, aqui tudo tranquilo. As chuvas que tinham dado uma trégua começam a cair um pouquinho mais, choveu mais do que o dobro no total para esse mês de maio. Até agora são 600 milímetros de água provocadas aí pelas ondas de leste, um fenômeno climático que gera muito volume de água em pouco tempo. Apenas no sábado, para se ter uma ideia, foram 20 litros de água por metro quadrado que caíram no Recife. Então não há cidade, né, que consiga escoar tanta água em tão pouco tempo. Desde os últimos 50 anos, uma chuva dessa magnitude não era registrada aqui na capital de Pernambuco. E aí, antes de qualquer coisa, né, em primeiro lugar, a gente presta aqui as nossas sinceras condolências ao povo de Pernambuco por essa tragédia que já é anunciada, né, praticamente em todo o inverno ou período de chuva. Um momento, uma estação das águas que é tão aguardada aqui pelos nordestinos, né, que já sofrem com esse E acho que a gente perdeu o contato com o Leandro Oliveira. Viagem com as... Voltou, Leandro, desculpa, a gente teve aqui uma instabilidade, né, com a nossa conexão. O Leandro Oliveira, que é o nosso repórter de João Pessoa, mas que foi deslocado até o Recife para trazer as informações atualizadas para a gente. Então, a gente teve uma instabilidade de sinal, Leandro. Se você puder retomar, você estava falando aí, né, sobre essas operações. A gente está, inclusive, exibindo na nossa tela imagens de veículos, são veículos grandes, né, um caminhão estava tentando passar por entre as águas ali, você falou sobre a chuva muito concentrada, né, nessa região, em cidades específicas. Se você puder retomar, por favor. Sim, o sinal ainda está cortando, mas deu para entender um pouco do que você estava falando, Carla. São quase 600 pessoas que estavam ilhadas, né, e foram resgatadas pela Força Tarefa, montada na semana passada. E para se ter uma ideia, até o momento os bombeiros já atenderam mais de 46 mil chamadas. 46 mil chamadas desde a última sexta-feira. E acontece o quê? Um volume muito grande de água em pouco tempo. Não tem para onde escoar toda essa água e acaba a cidade entupindo. E aí acontece o que a gente está vendo aí nas imagens. Pessoas ilhadas, pessoas sendo resgatadas. E aí a gente vê não só a força-tarefa do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, mas também a solidariedade, o amor ao próximo do brasileiro que faz valer a pena nesse momento. Há relatos de pessoas que têm pegado o que conseguem, materiais tipo isopor, plástico, pedaços de madeira, e fazendo embarcações, improvisando embarcações para chegar até as pessoas que estão ilhadas e levando aí suprimentos, material de higiene pessoal, cesta básica. E a maioria dessas vítimas... a gente perdeu ali o contato. Já chega a 80%. Bom, a gente vai tentar restabelecer contato com o Leandro Oliveira. Como eu disse, é o nosso repórter de João Pessoa, que foi deslocado, né, até o Recife para trazer as informações. Logo mais, né, ele está na frente ali do IML, e a gente sabe que é uma operação muito difícil para quem trabalha, para as famílias, para quem sofre em todo o estado, né, por causa desses deslizamentos, dos desabamentos. Então, logo mais, a gente estabelece contato novamente com o Leandro Oliveira. Mas a gente traz mais informações, né, Sheila, sobre outras áreas afetadas pela chuva. Uma das áreas mais afetadas pelas chuvas foi o Jardim Monte Verde, na zona sul do Recife. Por lá, 20 pessoas morreram. No mesmo bairro, a população teve de se mobilizar para procurar por parentes que ficaram soterrados, como a moradora Tássia Seabra.
Toda a população, toda a comunidade se organizando para encontrar corpos que estão aqui debaixo da lama. E não tem, literalmente, né, debaixo da lama, e não tem nenhum órgão público, não tem defesa civil, não tem, sabe, não tem ninguém. O descaso, né, como sempre, somos nós, moradores, que exercem o papel do Estado, fazendo o papel do Estado. As imagens são todas muito dramáticas, muito tristes, de casas sendo arrastadas pela força da água e as pessoas assistindo as suas casas sendo levadas. A gente está exibindo mais uma vez na nossa live um vídeo que certamente você, ouvinte, ao longo do fim de semana deve ter acompanhado, se não acompanhou, consegue acompanhar agora, de um resgate de um bebê que, enfim, foi entregue aos policiais no final das contas. As pessoas que estavam ali ajudavam, né, nos trabalhos, chegam a comemorar o resgate, o momento em que esse bebê é retirado. Ele tinha ferimentos ali. Essa filmagem feita por pessoas que estavam por lá. São várias pessoas, né, que celebram demais quando esse bebê é retirado dos escombros e é levado para uma UPA, mas infelizmente a notícia depois é de que esse bebê acabou morrendo. O que é muito triste, porque essa é uma das imagens mais fortes, né, desse fim de semana. Do bebezinho sendo resgatado ainda com vida, com os ferimentos, sendo levado no colo, sendo colocado numa viatura ali, sendo levado às pressas para uma UPA. Mas a informação ontem é de que ele, infelizmente, acabou morrendo. Falando ainda em outras crianças, em Sapolândia, na região metropolitana do Recife, um grupo de 9 crianças ficou preso no telhado de uma casa. Depois da divulgação de um vídeo em grupos de WhatsApp, todas foram resgatadas. Sim, é daqui de onde eu tô com os meninos. A gente tá no quadradinho com 9 crianças e tem 6 adultos no quadradinho bem pequenininho. E a água tá subindo, minha gente, tá subindo muito, pelo amor de Deus. Olha aí, a água já tá chegando no teto já, ó. Olha aí, ó. A gente tá aqui, ó, em cima de uma balsa aqui, ó. Bom, ninguém pode alegar que o que aconteceu e está acontecendo em Pernambuco é uma surpresa. Já há uma semana, autoridades estão alertando para a existência de um mapa de risco nas cidades que muitas vezes possuem mais da metade de seu território em áreas de morros. É o caso do Recife, né? O Recife tem 67%. A gente está falando de 2/3 da população de uma capital brasileira vivendo em áreas de morro, empoleiradas no alto, porque não tem alternativas e porque o poder público permitiu que aquelas áreas fossem ocupadas em vez de criar programas de moradia para aquela população. Isso não é responsabilidade desta prefeitura, não é responsabilidade deste governo estadual, mas também é deles. E são eles que estão com o problema nas mãos agora e que devem soluções para a população. Isso é responsabilidade de dezenas de anos de inércia, de permissividade e de, com o perdão da repetição aqui, irresponsabilidade. Eu vou repetir, tá? 67% da população do Recife, da região metropolitana de Recife, mora em áreas que não deveriam ser ocupadas. Há cidades, como o município de Moreno, em que 92% da população reside em áreas montanhosas. Camaragibe, 86%, São Lourenço da Mata, 73%, Itapissuma, 68%, Abreu e Lima, 66%, a maravilhosa Olinda, 52%, Guararapes, 43%, e por aí vai. Há pelo menos 19 né, municípios do Grande Recife que tem uma grande área do seu território em região de morro. Que fazem autoridades agora? Agora tentam consertar a casa com a porteira quebrada. Na semana passada, o prefeito do Recife, João Campos, que é do PSB, alertou a população para que buscasse abrigo. Bom, tarde demais, né? Buscar abrigo onde? Quem mora numa comunidade, numa região montanhosa, tem qual alternativa exatamente para passar uma semana, 2 semanas, enquanto as chuvas não cessam? Tarde demais. O governador, por sua vez, também correndo atrás do prejuízo não material, mas humano principalmente, anunciou agora a destinação de 100 milhões de reais para municípios atingidos.
governador Paulo Câmara. Já o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, fez uma visita à região e afirmou que a previsão é de mais chuvas. A gente está com chuvas fortes previstas para os próximos dias. Então, a primeira coisa é manter as medidas de autoproteção. É importante respeitar os alertas das defesas civis locais e divulgar para a população que se você pode mandar um SMS para o número 40199 e colocar o CEP da sua residência, que você recebe atualizações e recomendações da Defesa Civil regionalizadas, inclusive sobre a necessidade de você deixar a sua moradia. Olha, eu vendo pela TV autoridades falando em chuva maior que o esperado, eu sinceramente tenho vontade de jogar o controle remoto na tela. Uhum. Dá um chute na tela da TV, como um chute simbólico naquela autoridade que vem com esse discurso fácil e cínico. Porque pode muito. A gente não está nem no verão, mas está numa época em que a chuva veio forte. E as chuvas muitas vezes vêm mesmo acima do esperado. Às vezes vem abaixo, às vezes vem acima. Se a cidade está preparada, ela resiste. Se a cidade não está preparada, a gente está diante de uma bomba relógio que um dia explode, como explodiu desta vez em Pernambuco. E já havia explodido em São Paulo, no começo do ano, no Rio de Janeiro, os exemplos são inúmeros. A irresponsabilidade e a incompetência aqui não tem CEP. Ela se espraia por todo o país. Está conosco a Stephanie Toso, a Climatempo, que vai falar exatamente sobre a previsão do tempo e sobre essas chuvas acima do esperado. Stephanie, essas águas vieram mesmo tão acima do esperado e o que a natureza reserva para os próximos dias, para hoje, para a semana que começa, para essas cidades da região metropolitana do Recife? Bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia para todos. Bom, Recife registrou os acumulados entre a sexta-feira e a manhã de hoje em torno de 312 milímetros. Esse acumulado equivale toda a média climatológica do mês de maio. Então, a chuva ela aconteceu de forma muito volumosa, persistente. A gente tem entre hoje, segunda-feira, e terça-feira ainda os dias com chuva mais forte na região. Então, todo o estado do Pernambuco ainda em alerta para a chuva. Mesmo que a chuva ela caia de forma um pouco mais fraca, isolada e moderada, a gente está numa situação que qualquer chuva agora causa transtornos em vários municípios. Então, hoje, tempo muito carregado em todo o litoral do Nordeste. Não é só o Recife que vai receber chuva forte. Maceió hoje também fica numa situação muito instável. Então, ainda tem chuva, tem temporais por lá, muita nebulosidade. E a gente sabe que no decorrer da semana, esse volume de chuva perde intensidade. Mas não tem expectativa, no momento, para melhoras. A gente segue com a semana com tempo bastante carregado, chuva isolada e persistente por lá. Stephanie, é uma surpresa que chova tanto nessa época do ano no Recife? Não é uma surpresa. Não é uma surpresa, porque em alguns estados o outono é uma época muito seca, mas não é o caso do Nordeste, né? Não, no Nordeste é uma época que, pelo contrário, chove mais. A gente tem esses ventos constantes que sopram do mar, a atuação da ZECIT, que é a Zona de Convergência Intertropical, na costa norte do Nordeste, que influencia ainda mais essa umidade, e também as ondas de leste, que é uma mudança nesse padrão de circulação de ventos comum. Então, nessa época do ano, tem muita chuva prevista por lá, o que é diferente do centro-sul do Brasil, que a gente sabe que por aqui o tempo seco é o que predomina. Nessas áreas da costa norte do país, é mais chuva prevista. Então, a gente tem muito mais instabilidade e umidade por lá. Stephanie, então vamos lá, repetindo a informação deste alerta de chuva. Chuva prossegue exatamente até quando? Qual o dia pior? Se é que ainda vem o pior, né? A gente teve dias com volume muito grande, mas o problema agora é isso, né? Que é isso que você vem falando. Solo muito encharcado. A força da água também é impressionante, então o terreno já fica completamente instável, dificulta todo o processo de busca por desaparecidos, de abrigar essas pessoas que perderam as suas casas. Previsão, portanto, de chuva permanece, mas com algum dia em particular mais preocupante? Olha, a previsão ela permanece até o fim da semana, mas hoje, segunda, e amanhã, terça-feira, são os dias com
mais instabilidade. Então, hoje e amanhã, a chuva ela ainda acontece de forma mais persistente. E aí, a partir da quarta-feira, a gente tem essa diminuição no volume de chuva, mas não para de chover completamente. Então, a gente tem episódios de chuva mais espaçada e com moderada a fraca intensidade. Entre hoje e amanhã, a chuva ela ainda acontece em forma de temporal. Então, nesse momento, até chove de forma bem isolada pela região de toda a costa leste do Nordeste e em Recife. Entre a tarde e a noite de hoje, a chuva já volta a apertar. Então, fica em estado de atenção toda essa região entre hoje e amanhã. E aí, nos próximos dias, essa chuva ela até diminui, mas não para completamente. A gente vai ter uma semana com bastante umidade e com esses períodos oscilando entre chuva moderada, chuva fraca, mas que vale redobrar a atenção por todo o litoral do Nordeste. Olha, só confirmando aqui o que disse a Stephanie, estou num site de meteorologia aqui que chama a atenção para essa ambiguidade climática, né, no Recife. É uma das cidades em que há mais sol durante o ano todo, são 2.465 horas de sol por ano, em média, mas também é uma das cidades mais chuvosas, né? A cidade muitas vezes alterna os seus dias entre o sol escaldante e a chuva fortíssima. São 171 dias de chuva por ano no total. É uma das maiores pluviosidades do Brasil, até porque Recife é permeada por rios, por canais, é a nossa Veneza, né? A Veneza brasileira. E o inverno é considerado a época entre março e agosto, né? Engloba também o outono aqui no caso. É a época das chuvas. É, o que a Stephanie estava dizendo, não é o verão, disse, né? Não é exatamente o que disse a Stephanie. E quais são os piores meses? Os piores são abril, maio, junho e julho. A gente está no meio, exatamente no centro dessa temporada de chuvas fortíssimas. Ou seja, não é surpresa para ninguém que caiam chuvas fortes no final de maio, começo de junho, na região do metropolitano do Recife. Obrigado, Stephanie. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar no horário local. Até já. Valeu, Stephanie. Bom, e você pode ajudar os atingidos pelas chuvas no estado de Pernambuco e também de Alagoas por meio da campanha Band, em parceria com a Central Única das Favelas e a Frente Nacional Antirracista. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela, né? Quem está acompanhando a nossa live. E também pode acessar o portal band.com.br para ter mais informações sobre como doar. Essas doações ainda podem ser feitas diretamente na sede da CUFA, no Recife, na Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, número 5.300, no bairro Casa Amarela. Entre os itens que podem ser entregues estão alimentos, água, roupa, além de produtos de higiene e limpeza. A gente vai voltar a falar sobre as chuvas no Nordeste do país, estado de Pernambuco e também Alagoas, ao longo da nossa programação. Logo mais a gente tem mais informações, inclusive entrevista, né, com autoridades responsáveis por tentar evitar que isso acontecesse e agora também na ajuda dessas pessoas que já foram afetadas. Bom, vamos com outros destaques de hoje. A Polícia Rodoviária Federal muda o tom. E agora diz ver com indignação o assassinato de Genivaldo de Jesus Santos em Sergipe. No fim da semana passada, 3 agentes que colocaram a vítima no porta-malas de uma viatura e jogaram bomba de gás lacrimogênio foram afastados. O Luiz Felipe Veloso está conosco ao vivo, vai trazer novas informações a respeito deste caso. Luiz Felipe, bom dia. Bom dia para você, Sheila, Megali, Carla. Bom, acontece às 10 da manhã de hoje, né, uma reunião com representantes da seccional de Sergipe da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, na Superintendência da Polícia Rodoviária Federal de Sergipe, para discutir, para tratar sobre essa ação de policiais que acabou com a morte aí de Genivaldo dos Santos, Jesus dos Santos, de 38 anos. Como você lembrou, esse caso aconteceu na quarta-feira passada em um trecho da BR-101, no município de Umbaúba, lá em Sergipe. Genivaldo trafegava sem capacete e por isso foi parado pelos policiais. As imagens que circulam na internet, a gente pode acompanhar aí na live, né, mostram ele sendo algemado, imobilizado, colocado no porta-malas do carro da PRF, quando um dos policiais coloca uma bomba de gás e fecha a porta com as pernas do homem para fora. O laudo do IML, a gente precisa lembrar, o IML de Sergipe afirmou que Genivaldo morreu por asfixia mecânica e insuficiência respiratória aguda. Sheila, você disse aí, o tom mudou realmente. Em vídeo publicado na noite de sábado, o coordenador-geral de comunicação institucional da Polícia Rodoviária Federal, Marco Antônio Territo de Barros, disse que a ação dos policiais foi inadequada e confirmou que eles foram afastados das atividades. Afastados. Vamos conferir um trecho dessa live, desse vídeo divulgado na internet.
não compactuamos com as medidas adotadas durante a abordagem ao senhor Genivaldo. Os procedimentos vistos durante a ação não estão de acordo com as diretrizes expressas em cursos e manuais da nossa instituição. Bom, porque mudou o tom, né? Em uma primeira nota divulgada na quinta-feira, a gente repercutiu aqui na programação da Band News FM, a Polícia Rodoviária Federal havia informado que os agentes usaram, abre aspas, técnicas de imobilização e instrumentos de menor potencial ofensivo, fecha aspas. Responsável pelas investigações, ao lado do Ministério Público Federal, Sheila, a Polícia Federal realizou no sábado uma perícia no local do crime, já periciou o veículo e que Genivaldo foi morto. O laudo final dessa investigação deve ser apresentado em um mês. Bom, saíram os nomes, né, dos policiais que participam. Bom, quem participa de assassinato como protagonista é assassino. Os policiais que assassinaram o Genivaldo são eles: Kleber Nascimento Freitas, Paulo Rodolfo Lima Nascimento e Ilan de Barros Noia. Eles, repito, foram afastados pela PRF, são investigados em um procedimento administrativo disciplinar, o que é muito pouco. Isso aqui é o tipo de reação que você deveria ter com quem, enfim, com quem age de maneira truculenta. Tapa de mão aberta na cara, ameaça com o dedo esticado no peito do cidadão, de quem age de uma maneira truculenta. Você vai lá e afasta e inicia um procedimento administrativo disciplinar. Com quem faz o que esses homens fizeram, a gente bota na cadeia e processa, no mínimo. Né? Mas, enfim, são eles, é o que a gente sabe a respeito desses homens por enquanto. Obrigado, meu velho. Bom trabalho para você. Bom dia a todos. Nosso ouvinte mandou uma mensagem para cá, Marcos Aurélio, ele está falando ainda sobre essa história, está ressaltando aqui uma reportagem que foi veiculada pela Rede Globo, né, pelo Fantástico, que apurou outros casos semelhantes, né, que mostram que esse não foi um caso isolado de a utilização de bomba de gás em recinto fechado, em ambiente fechado, para sufocar, para asfixiar pessoas que passam por revista, né, pessoas que são paradas muitas vezes em blitz, né. Obrigada pela mensagem e, de fato, né, infelizmente a gente descobriu que talvez isso não seja um caso tão isolado assim. Também, logo mais informações sobre essa situação. O Carlinhos, só para me adiantar aqui, Megali, você baixou o sarrafo na Polícia Rodoviária Federal semana passada por causa daquela nota e agora não vai falar nada? Quando eles mudaram de tom? Não. Não, é obrigação. Não, atrasados, inclusive, né, Megali? Já não cometeram a sua obrigação, né? Já não cumpriram a sua obrigação. Para mim, essa nota soa tão verdadeira quanto aquele pedido de desculpas do sujeito que fala: caso alguém tenha se sentido ofendido. É muito fácil você mudar de tom e fazer uma nota mais dura depois de uma repercussão tão negativa de uma nota tão covarde, tão deplorável quanto aquela que foi divulgada na semana passada. Então, na minha cabeça, até que eu tenha provas em contrário, é assim que a Polícia Rodoviária enxerga o que aconteceu, minimizando aquele assassinato brutal que chocou o Brasil. O resto é firula. Bom, agora a gente segue movimentando a reportagem aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. No último fim de semana, né, na sexta-feira, a gente chamou aqui, estava muito contente com a realização da virada cultural na capital paulista, depois de tanto tempo, né, depois do afastamento físico, né, distanciamento físico por causa da pandemia. A realização da virada, muito legal, muitos shows, muita gente participou, mas também muitos casos de violência, sobretudo no centrão da cidade de São Paulo. Lucas Josino tá agora tô vendo ali, palco Viaduto do Chá, bem às costas dele, tá no Vale do Anhangabaú. Lucas, esse era o maior palco, né, se não me engano, da virada, e foi justamente aí que a gente observou os casos mais revoltantes de violência, né? Grupos que se juntavam contra um ou outro frequentador. Conta pra gente tudo, Lucas, bom dia. Oi, Carla, bom dia para você, para Sheila, para o Megali, uma ótima semana a todos. A gente fala ao vivo aqui do Vale do Anhangabaú, como você disse, onde foi montado o principal palco que reuniu mais gente durante essa virada cultural. Foram mais de 300 shows espalhados pela cidade, esses 8 palcos, em várias regiões, 20 milhões de reais investidos pela Prefeitura de São Paulo, 2 milhões de pessoas estavam reunidas, participaram desses shows. E aqui na região central, principalmente, houve muito problema, muito confronto, briga, arrastão, roubo, furto. Ontem a Polícia Civil fez uma operação e apreendeu centenas de celulares roubados aqui na região central. Dezenas de pessoas foram presas por roubo,
furto e também receptação. Vários shows foram interrompidos aqui no Vale do Anhangabaú, principalmente do MC Kevinho e da Luísa Sonza. Da Luísa aconteceu ontem, do MC Kevinho no último sábado, foram interrompidos por causa de brigas e de roubos. Seguranças tiveram que intervir em confusões, arrastões, muita gente atacando em bando e furtando e roubando quem passava pela frente. Inclusive um homem foi esfaqueado também aqui na região central depois de uma briga, segundo informações da Polícia Civil. Só que foram 2 cenários diferentes. Esse que a gente trouxe agora aconteceu aqui na região central, mas nos outros bairros espalhados pela cidade, por exemplo, na Parada Inglesa, na Zona Norte, e também em Itaquera, na Zona Leste, nesses 2 bairros também aconteceram shows grandes que envolveram bastante gente. Só que ali aconteceu tudo na mais pura tranquilidade, não houve problema registrado, pelo menos problemas desses níveis de arrastão, de roubos e de furtos. Essa virada cultural, como eu disse, reuniu mais de 2 milhões de pessoas aqui na cidade de São Paulo. Carla. Obrigada, Lucas. E a gente fica se perguntando, o Lucas ele vai ter que entrar em outros veículos aqui do Grupo Bandeirantes, então a gente já desfaz aqui a conexão com ele, mais tarde ele volta com mais informações e a gente ficou se perguntando, né, Sheila, seria falta de policiamento? O policiamento foi reforçado, era uma multidão, é difícil ter o controle total do que acontece nessas multidões. A gente até fez alguns alertas aqui na sexta-feira, olha, cuidado com o celular, cartão de banco, tenta tirar aquela possibilidade de fazer o pagamento por aproximação de grandes valores, né, de grandes quantias, porque tem aquele golpe de passar a maquininha e o cartão que tiver liberado vai debitando ali dele automaticamente, mas essas quadrilhas aí de trombadões, né, porque e isso é muito, muito covarde, porque são grupos de 10, 15 pessoas, homens, né, geralmente, jovens. Eles se mobilizam, eles escolhem uma vítima e todos partem para cima dessa pessoa. Não há a menor chance de não ter os objetos roubados. Quem olha de longe acha que é uma briga. Ih, tá acontecendo uma confusão, uma briga. Inclusive artistas, né, lá de cima do palco chamavam a atenção para isso. Não briguem e tal, polícia, olha a briga ali. Mas quando na verdade são ações coordenadas de criminosos que saem para assaltar, que vão até esses eventos, grandes eventos, para assaltar. Eu já estive presente em uma situação em que isso aconteceu. Dentro de um show de estádio. Isso acontece em todo lugar. Você imagina na rua, né? Onde a circulação é livre e aberta. E é, de fato, revoltante. Porque é uma ação muito covarde. Muito covarde que acontece. E é triste a gente ter que marcar essa virada cultural de retomada, né? De volta dos artistas à rua, contato com as pessoas, trazendo esse ponto, esse aspecto tão negativo, né, que é dos arrastões, dos roubos. Carla, pelo que eu estou entendendo aí da sua experiência, do relato do Lucas, é uma tática de crime, né? Porque uma briga não tem a mesma gravidade de um arrastão, né? Para os olhos da polícia. Se a polícia está de longe, vendo ali uma briga começar, eu falei, olha lá vão os bêbados. Ô, Valdemar, vai lá, separa os caras lá, dá uma dura nos caras. Mas você, né? Se o camburão vai embora, os policiais vão embora, levar no evento. Então, agora, se tá acontecendo um arrastão, aí vai todo mundo pra cima, com razão, tem que levar os caras embora. Mas então é uma tática até pra confundir o trabalho da polícia. Esses caras estão sempre 2 passos à frente, minha gente. Sempre. E é incrível porque eles passam, assim, nesse caso aí foi deliberado mesmo, eles já chegavam agredindo as vítimas. Mas normalmente em show de estádio, que a gente vê o quê? Um passa, esbarra na pessoa, a pessoa vira pro lado, aí vem um outro, toma o celular, quando ele vira pra pegar o celular daqui, já Soco tem um outro cara. Brigando daqui. Já era. Então é muita gente envolvida, todos em volta de uma mesma vítima, e aí já era, não tem como ir atrás de um, de outro, eles se dispersam e não tem como pegar. Vagabundo. É covarde demais. Vamos seguir agora com o Rio de Janeiro, porque no Rio a Polícia Militar passa a usar câmeras nos uniformes a partir de hoje. O Leonardo Macaxeiro tem os detalhes. Começa hoje o uso de câmeras em fardas de policiais militares do Rio. A instalação estava prevista para ser feita há 2 semanas, mas foi adiada, após pedido da empresa responsável por motivos operacionais. A medida ocorre menos de 1 semana após a operação policial no Complexo da Penha, na zona norte do Rio, que terminou com 23 mortes. O equipamento foi testado no Réveillon do ano passado e já é usado pelos agentes da Operação Lei Seca. Inicialmente, a instalação das câmeras nos uniformes vai acontecer em 9 unidades da PM. Caramba, acabei de me deprimir aqui porque a próxima manchete diz o seguinte: atenção, contribuintes. Ah, não. Você já sabe pra onde isso vai, né? Mentira, Megali, sério? Ainda não. O prazo para entrega do imposto de renda termina amanhã. Você já?
Já. Nesse fim de semana, eu falei, prometi, pronto. E aproveitar o domingo pra isso. Semana teve festa da Band News, depois teve jogo da Champions, depois teve jogo de São Paulo e eu deprimi. Aí eu não conseguia fazer mais nada. Entendi. Caramba, segundo a Receita Federal... Declara isso. Vou declarar isso. Deprimi. Isso é o que eu tenho pra declarar. Devido ao empate contra a Ceará. Isso. Tá declarado. Segundo a Receita Federal, mais de 4 milhões de brasileiros ainda não prestaram as contas. A multa, em caso de atraso, pode variar entre R$ 165 e 20% do valor devido. Entre os obrigados a entregar o IR estão aqueles que receberam mais de R$ 28.569 no ano passado ou que tiveram rendimentos isentos e não tributáveis acima de R$ 40 mil. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Safra. Empréstimo com garantia do Saque Aniversário FGTS é na Safra Financeira. Fala, Milton, bom dia. Como é que vai, Megali? Teu São Paulo não engrena. Agora é meu São Paulo, né? Ataca o Ceará. O Ceará e o Fortaleza são os dois piores times da Série A do Campeonato Brasileiro. E acabou empatando o jogo ainda, hein? São Paulo tá numa draga danada. Não é mesmo, Carla Bigato? Querida Carla Bigato, sempre tocando bem a bola ao microfone da Band News FM, a melhor rádio esportiva e jornalística em FM do Brasil. Eu conheço essa bagaça. Ninguém entende de rádio mais que eu. Olha, vamos então ao placar. Estava 1-0 pro Avaí quando terminou o nosso terceiro tempo. A marca maior do pós-jogo do rádio e da televisão do Brasil desde 82. Mas não é que o Atlético virou para 2-1? Mas já a virada mostra que o Galo não está bem. Porque, com todo respeito ao querido Avaí, que estava ganhando de 1-0, o Atlético virou. Atlético, você precisa melhorar. Manda esse técnico burro aí embora, igual do Flamengo devia mandar embora também, e do Corinthians também. Corinthians e América Mineiro. Zebra também. Corinthians estava perdendo de 1-0 do América, lá de Belo Horizonte. Achou o empate no final do jogo. E o Cuiabá, recebendo o Atlético Paranaense, perdeu. O Atlético Paranaense ganhou o jogo por 1-0. E ontem o Fluminense até que fez muita força, mas perdeu pro Flamengo 2-1. Mas o Flamengo tá com as carças arriadas, viu? Tá jogando nada. E o Internacional e o Atlético Goianiense vão jogar hoje, vai ser 1-1. O Fortaleza vai pegar na quarta-feira o Ceará, o clássico de lá. Os dois são lanternas do Campeonato Brasileiro, pois vai ser 1-1. Um grande abraço, grande semana e futebol é com Milton mesmo. Milton Neves, um vendedor de passados.